tudo bem? Hoje vamos falar de um tema complicado até pra mim. Vamos falar sobre a morte. Como falar sobre esse assunto com as crianças? Gente, isso é tão difícil, mas isso surgiu aqui em casa de uma maneira tão intensa que eu quis vir compartilhar isso com vocês, até pra gente trocar experiências aí. Eu acho que a gente entender e saber um pouco a maneira, digamos assim, vamos dizer, a maneira psicológica, né, a maneira mais assim de lidar com isso, ajuda. Quando a gente tem um embasamento, quando a gente consegue entender, quando a gente tem uma crença. Agora, quando o negócio cai na nossa família, quando a gente vai falar sobre morte, quando a criança pergunta, olha, no meu caso, acho que não interessa a formação acadêmica que a pessoa tem. Dá um twin quando a gente vai falar sobre esse assunto. E o assunto chegou aqui em casa e ele criou uma situação que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu sempre fui uma pessoa medrosa. Eu pretendo fazer um vídeo falando um pouco sobre as minhas características quanto a isso, sobre um pouco da minha experiência com esse assunto e como a minha cabeça lida com esse assunto. Mas nunca foi fácil, eu sempre tive um pouco de pânico disso. E quando isso surgiu através do Arthur, eu fiquei com um pouco de medo, porque se eu tenho muito medo desse assunto, eu não gosto de falar, assim, não é que eu não gosto de falar, mas é aquele assunto que fica martelando na minha cabeça o tempo todo, e é só falar nesse assunto que eu vou ficar pensando, e eu vou ficar... Como é que eu ia tratar disso com o Arthur? Bom, Arthur me perguntou por que as pessoas morrem, quando as pessoas morrem, se quando elas morrem elas também viram estrelinha igual os animais, se vai demorar pra ele morrer, o que ele vai fazer quando eu morrer. Foi um conjunto de questionamentos, porque o cachorrinho da minha sogra, do meu sogro, morreu, ele tava bem velhinho e os meninos conviviam muito com ele e aí ele morreu. Antes dele, a gente teve cachorros aqui em casa também que morreram e eles viviam com esses cachorros, mas eles eram um pouco menores. Mas o lance foi quando o cachorrinho morreu, o Spot. E aí veio o questionamento, o que ia acontecer com ele, por que ele não estava mais na casa da vovó. E aí veio aquela coisa de que ele era muito velhinho, ele já era um cachorro de idade, ele não parecia ter idade, porque ele era todo bonitinho, engomadinho, mas ele já era um senhorzinho. E aí ele foi ficando velhinho, foi ficando dodói, o corpinho dele começou a não responder, nananana, e ele virou estrelinha. Então, o virar estrelinha é o morrer, né? Só que daí o Arthur veio com esse questionamento mais concreto. Do tipo, mãe, então virar estrelinha é morrer. Quando a gente morre, a gente acorda? Quando a gente morre, a gente para de respirar? O que causa a morte? E foram muitos questionamentos, assim. E todo dia vinha um questionamento diferente. Então a gente no carro, ele falando, mamãe, se a gente respirar fumaça, a gente morre? Mamãe, se a gente cair do prédio, a gente morre? Mamãe, se a gente for atropelado, a gente morre? Mamãe, é só quando fica velho que a gente morre? Então, assim... Foi bem complicado lidar com essa situação. Então, assim, o que começou a acontecer? O Arthur começou a perceber que quando as pessoas, os animais morrem, eles não voltam mais, né? O Matheus, ele ainda tem aquela concepção de que eu morri, mas depois eu vivo, né? Eu morri, mas depois eu acordo e tô vivo. O Arthur não. O Arthur, ele começou a entender que morreu, ela não vai voltar mais, né? Então, ele começou a ficar muito preocupado com isso, ele começou a questionar muito sobre isso. Então, cada dia ele vinha assim, mamãe, o que eu vou fazer quando você morrer? Quando você morrer, eu vou ser grande? A gente pode cair e morrer? Aquelas coisas que eu já falei. E aí, assim, como encarar isso? Né? O que a gente deve falar? E aí, assim, eu não sei, eu acho que eu tentei da melhor maneira possível lidar com isso, porque, bom, isso é um assunto da nossa vida, essa é a única certeza que a gente tem na vida, e eu acho que a gente não pode esconder, mas a gente também tem que mediar e, né, ver o limite daquilo que a gente vai explicar, daquilo que a gente vai trazer pra criança. Então, assim, primeira coisa que eu acho muito importante, a sua crença.
a nossa crença, ela nos diz, nos explica muito sobre o que a gente acredita ou não sobre a morte, né? Então eu acho que isso é muito importante. Se você não tem crença nenhuma, você acredita alguma coisa sobre a morte. Então eu acho que isso é muito importante pra você nesse momento. Então assim, o que você acredita sobre isso? Qual é a sua crença sobre isso? O que é a sua religião? O que você acredita aí como propósito de vida fala sobre isso, né? Então, assim, pra nós que somos... a gente é cristão aqui em casa, nós somos cristãos, e a gente tem essa visão, né? De que a gente vai pro paraíso, a gente tem essa concepção. Então, a gente explica isso pros nossos filhos, trazendo um pouco dessa concepção. Não tem como, por mais que eu não vou doutrinar meu filho na religião que eu tenho, mas eu vou falar aquilo que eu acredito, né? E aí isso, quando ele crescer, se ele acreditar nisso ou não, isso vai ser uma coisa dele. Mas nesse momento que ele é criança, então assim, eu busquei o que a nossa crença acredita com o que eu acho necessário nesse momento que ele saiba sobre isso. Então assim, eu vou mentir pra ele e falar que não, a gente só morre quando a gente fica velho. Isso não é verdade, isso pode acontecer a qualquer momento. E aí o questionamento vai ficar pior, porque daí como é que eu vou explicar, né, essa mentira pra ele? Então assim, o que eu falei pra ele? Isso até foi rompendo muitas barreiras minhas, porque eu tenho esse tabu sobre esse assunto. Eu não quis mentir sobre esse assunto, mas eu também não quis me alongar muito nele. Então, qual foi o que aconteceu aqui em casa? Eu expliquei pra ele que as pessoas viram estrelinhas ou morrem de diversas maneiras. Então ele me perguntava: mamãe, se a pessoa ou se eu engolir fumaça, a gente morre quando engole fumaça? Depende, filho. Se é muita fumaça e demora pra ir no médico, pode ser que a gente fique sem respirar. Ou não, se for só um pouquinho, assim, a gente fica bem, a gente vai pro médico, a gente limpa o pulmão, mas fica tudo bem. Mamãe, se a gente for atropelado, então assim, eu falei, filho, tudo depende de como que a gente vai se machucar. Então, se a gente se machuca muito, às vezes a gente não aguenta a dor, dependendo do machucado, se é um machucado muito grande, muito sério, a gente acaba virando estrelinha, né? Aí eu expliquei pra ele, eu falei, filho, mas quem sabe disso tudo, a hora que a mamãe vai virar estrelinha, o papai, vovó, vovô, cachorrinho, é o papai do céu. É o papai do céu que sabe e que tem a hora certa. A gente não sabe. Eu falei, o importante é a gente estar aqui junto, a gente aproveitar, a gente se curtir, se amar, porque é isso que importa. E aí ele falou, mas aí se morrer não respira mais? Eu falei, não respira mais. Mas a gente acredita que a gente vai para um lugar diferente, a gente vai encontrar o papai do céu, a gente vai viver num lugar bonito, tranquilo, sem coisas ruins. Então assim, a gente tem que aproveitar enquanto a gente tá aqui e depois a gente vai para um lugar diferente. Então assim, a gente tentou, né, trazer dessa forma. E assim, sempre que ele pergunta, a gente responde, a gente traz uma resposta, a resposta mais clara, objetiva e sucinta possível, para que isso não crie minhoca na cabeça dele, para que ele não crie uma ansiedade, uma expectativa sobre esse assunto, mas que também, assim, sane a dúvida dele, ele se satisfaça com a resposta, né? Então eu acho que isso é muito importante. Porém, o Arthur, ele é uma criança muito sistemática e eu acho que ele é como eu, ele é muito ansioso e a questão da morte ligou com a questão do medo e ele começou a ter muito medo de certas coisas. Então, ele brinca, ele fala, eu vou morrer e vou não sei o que lá. Ele ainda tem essa coisa lúdica do, eu vou morrer, eu vou isso ou aquilo, mas em certos momentos você percebe que ele fica com medo de algumas coisas. Então, se ele vê alguma coisa na televisão, ele fala, ai mãe, isso daí a pessoa morre, ele tem esse medo, né? Eu vou morrer se isso acontecer. Então, assim, ele criou um medo. E aí, juntou com questões da escola, que eles estavam trabalhando lendas do folclore, lobisomem, então isso trouxe uma outra questão mais forte do medo pra dentro de casa. E
tudo isso acho que juntou, foi um mix de coisas que foi colocado num liquidificador, num processador, e ele acabou desenvolvendo uns tics. Então eu quero gravar um vídeo pra vocês. Esse vídeo eu quis falar um pouquinho sobre como a gente lida com a questão da morte aqui em casa, mas eu quero gravar um vídeo sobre isso, esse momento. Eu ainda não me sinto pronta pra gravar porque a gente ainda está vivendo esse momento e tá um pouco complexo pra gente, porque a gente tá tentando entender, tá tentando observar a situação e ver o que realmente tá acontecendo com ele, e a gente tá assim com uma atenção voltada pra ele, pra que isso não se intensifique, pra que isso não acabe afetando a vida dele. Então eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso. Mas eu acredito, agora eu tô dando a minha visão de mãe, principalmente de mãe, e um pouquinho, um fiozinho assim de educadora, de psicopedagoga, porque na hora que vem pra nossa família não tem formação acadêmica que nos ajude, mas assim, aquele fiozinho assim de formação, eu acho que essa coisa muito forte que veio sobre a morte, junto com essa questão do medo, desencadeou um pouco de tics, né, ou o toque, a versão inicial ali, os primórdios do toque, e a gente tá tentando analisar qual foi a situação que deu esse gatilho, o que aconteceu dentro de casa que possa ter, né, estimulado mais ainda isso, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? Então, gente, é isso. Eu acho que falar sobre morte é muito complicado, ainda é muito tabu, ainda mais pra algumas pessoas. Pra algumas pessoas ainda, assim, pode ser muito tranquilo, dependendo da concepção e tal. Pra mim é muito difícil, então a gente tem tentado sanar as dúvidas, mas não entrar tanto assim a fundo, porque é um assunto bem complicado, bem complexo. Nós, assim, eles ainda não vivenciaram nenhum momento, assim, realmente, disso chegar realmente perto deles, sabe? Assim, eles, graças a Deus, nunca perderam ninguém, assim, muito próximo. Foi realmente com questão de animais, essas coisas, e só que isso acabou gerando todas essas dúvidas. Mas eu espero que isso acabe preparando, isso acabe, não sei, né, dando aí um respaldo, uma base para que eles consigam evoluir, né, sobre esse conceito na vida deles que é tão difícil. Então, contem aí pra mim como é que vocês lidam com isso na casa de vocês, na família de vocês, se vocês já tiveram que lidar com isso, como é que foi, o que vocês fizeram, como é que é feito aí. Vamos compartilhar essas experiências, porque eu acho que eu também preciso de um pouquinho de ajuda com isso, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa seu comentário aqui contando a sua experiência pra mim e se inscreva aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!